O filme Dia da Revelação do Steven Spielberg é muito mais verdade do que ficção, e não sou eu que estou dizendo, o próprio Spielberg, ele disse isso em entrevista. E para você que está despertando, ou para quem aqui já despertou, esse filme ele não é apenas um entretenimento, é um aviso disfarçado. Porque tudo que ele mostra sobre uma empresa privada controlando tecnologia não humana, sobre seres que se metamorfoseiam em qualquer coisa, sobre dispositivos que possuem corpos humanos, sobre crianças abduzidas que viram ali contactados e também sobre o caso Roswell, tudo isso tem uma contraparte documentada na realidade. Nos próximos minutos a gente vai destrinchar o filme em 6 blocos, e cada bloco ele vai conectar uma cena aqui do Spielberg com fatos reais que estão documentados ali pelo Pentágono, em depoimentos aqui no Congresso americano, em casos brasileiros documentados pela FAB e em testemunhos de quem trabalhou nas maiores empresas de defesa do mundo. Se você ainda não viu esse filme, recomendo aqui salvar e assistir depois. E se você assistiu, fique comigo até o final, porque talvez depois dessa análise você vai aqui enxergar esse filme de alguma forma. E no final, se você tiver gostado, se inscreva aqui no canal para poder me ajudar a chegar aos 1000 inscritos. Deixa o seu like e também comenta se você já tinha enxergado aqui por esse ângulo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. O filme abre apresentando ali Daniel, que é um dos protagonistas, certo? Onde também ali tem 2 agentes secretos que a gente até o momento não sabe ali quem é. O Daniel ele carrega ali uma mochila onde tem ali alguns arquivos de HD, alguns pendrives, e ele também ali tem um dispositivo. E aquele dispositivo a gente começa a entender ali como é que realmente ele funciona, para que ele funciona, até porque os agentes ali em determinado momento ficam com medo ali quando o Daniel ali, ele saca aquele dispositivo quando ele estava ali sendo perseguido. E o primeiro contato que a gente tem ali com o dispositivo é justamente com o Noah, que é o presidente ali da Ardex, que usa justamente o dispositivo para ele entrar literalmente ali do corpo de Jane, que é a parceira ali do Daniel, certo? E ele faz ali justamente ela falar e agir contra a sua própria vontade. Aqui o filme, ele já joga a primeira pergunta no sentido aqui de espiritualidade que a gente precisa aqui nos questionar. Até que ponto a gente pode confiar nas mensagens que recebemos aqui da espiritualidade? Porque se existe uma raça com tecnologia capaz de invadir a consciência de uma pessoa, fazer ela falar, fazer ela passar mensagens, como é que a gente de verdade diferencia uma mensagem de espírito evoluído ou de uma que tem interferência alienígena justamente aqui disfarçada de espírito? E eu vou trazer para vocês aqui uma história real bem interessante. Em 1985, tem ali um escritor americano que é o Whitley, que ele publicou ali o livro chamado Communion. Ele relata ali em primeira pessoa contatos com seres aqui não humanos desde a infância. Esses seres eles se comunicavam com ele de uma forma estranha, mostravam ali imagens, alteravam algumas percepções. E o Whitley ele não era escritor de ficção espiritual antes disso, era escritor aqui de terror, famoso inclusive. E nesse livro Communion, esse livro específico ele ficou meses ali na lista de mais vendidos do New York Times, justamente porque milhares de pessoas se reconheceram aqui nos relatos dele. E hoje também tem casos aqui documentados na própria FAB brasileiras de pessoas que tiveram contato e relatam exatamente a mesma coisa. Sensação de presença na cabeça, pensamentos ali que vinham do nada, visões guiadas, tudo registrado ali nos arquivos da Operação Prato, realizada em 1977 no Pará, comandada pelo grande ali capitão Yuri G. Holanda. Quem não conhece a Operação Prato, recomendo muito estudar, que ao meu ver aqui é uma das maiores provas ali dessas inteligências aqui não humanas, tá bem? Por isso eu sempre falo para vocês que a mensagem ela vai ser muito mais importante do que o mensageiro. Porque a gente, de fato, precisa filtrar tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente consome, certo? Tudo que a gente acha que veio aqui de algum guia, de algum mentor, de algum anjo, a gente, de fato, aqui precisa questionar. E o filme coloca essa percepção aqui
muito bem, porque o filme ele tá justamente avisando que existe aqui raças com tecnologias capazes de simular exatamente a mesma coisa. E olha outro detalhe aqui do filme, o dispositivo ele só pode ser tocado ali por pessoas específicas. Teve ali um momento do filme que o segurança ali toca nele sem as luvas e vira porra na mesma hora, se desintegra, certo? E o dispositivo ele tem algum tipo de filtro, só quem tem ali uma conexão pré-existente é que consegue ali manuseá-lo de alguma forma. Inclusive Margaret, ela utiliza, junto com Daniel, ela utiliza aquele dispositivo para poder ali voltar às suas memórias ali de infância, para ela justamente poder retornar aqui, ela relembrar dessa vivência aqui que ela teve, e ela também consegue deixar aquela casa completamente invisível. E aqui tem algo também muito interessante que muitas pessoas não estão enxergando aqui por esse lado, porque em algum momento ali onde a casa fica invisível, fica somente a luz ali do dispositivo, inclusive o próprio Noah, né, ele grita ali para os seus agentes, para os seus seguranças, para poder seguir a luz. Eles não sabem ali o que tem por trás da luz, só enxerga ali a luz, né, então Noah fica pedindo justamente ali para os agentes seguirem ali a luz. E me veio uma pergunta logo ali no cinema quando eu vi isso, porque essas luzes que tanta gente filma aqui no céu, esses orbes que aparecem sozinhos, sem nave ali em volta, esses pontos de luz que não são ali detectados por satélites, será que a gente ali tá vendo justamente algum tipo de nave camuflada e o que aparece é justamente só equivalente ali àquele dispositivo, como se fosse um propulsor ali invisível, enquanto o resto justamente fica invisível? Porque se a tecnologia do filme existe, isso explicaria porque a gente vê tantos relatos aqui de luz solitária no céu, sem algum tipo de objeto ali sólido em volta. Eu fiz esse questionamento a mim mesmo e fique com esse questionamento também, porque inclusive até nesses documentos aqui que o governo americano tem soltado, geralmente são esses orbes, são essas luzes, e justamente pode ser ali alguma questão ali de tecnologia de camuflagem, a gente só consegue ali perceber aquele dispositivo e não o que está ali em volta. Agora a gente entra num bloco que talvez seja o mais perturbador do filme inteiro e ninguém tenha dado a devida atenção, que é justamente ali a empresa Ardex, que é a empresa ali do filme, que é uma empresa privada que controla tudo, toda a tecnologia e também todo o conhecimento sobre esses seres e sobre os fenômenos, e que inclusive tem muito mais poder do que o próprio governo americano. Tem uma das cenas ali do filme onde Daniel escapa e tem ali uma reunião que tem ali, claramente a gente consegue ver que tem comandantes ali do exército da força americana, mas quem toma as decisões, quem dá a palavra final é justamente o Noah, que é o presidente ali da empresa Ardex. Inclusive o Spielberg, como eu já falei para vocês em entrevista, ele já falou que esse filme tem muito mais verdade ali do que ficção, e eu vou dar para vocês justamente aqui a contraparte real falando sobre isso. Em julho de 2023, no Congresso ali americano, aconteceu uma audiência histórica e também uma audiência pública. O ex-oficial ali de inteligência, o David Grush, ele testemunhou sobre juramento. Ele declarou que existem programas ali secretos do governo americano lidando justamente com tecnologia de origem não humana há décadas, e que essa tecnologia foi repassada a contratantes privados de defesa, exatamente como o filme mostra. E não é somente o David Grush, existe aqui deputados como o T-Bird também, que fez declarações públicas confirmando isso, a deputada também Ana Paulina Luna também da mesma forma, o ex-funcionário ali do Pentágono também, o Christopher Mellon, todos indicando aqui que existem programas que escondem tecnologia de origem não humana dentro de empresas privadas, porque a empresa privada não precisa prestar conta justamente ao Congresso da mesma forma que órgão aqui governamental. E se sabe aqui que tem duas empresas prováveis que têm essas tecnologias, certo? Que são empresas aqui fortes, inclusivas ali do armamento americano, mas que obviamente eu não vou citar aqui no vídeo para poder não ter nenhum problema, mas vocês podem pesquisar com suas duas maiores empresas aqui de armamento americano que vocês vão ver. E justamente o filme ele não tá mostrando ficção, ele tá mostrando uma versão ali dramatizada da estrutura que acontece realmente ali na realidade, que empresas privadas controlam tudo, que o governo ali é apenas uma fachada e que a elite global mantém a população ali na ignorância. E quem fala disso em alta voz geralmente é justamente aqui desacreditado, ridicularizado ou silenciado. Vamos aqui ao bloco número 3. E o filme ele já nos apresenta ali a Margaret com um simbolismo muito grande, que é justamente a entrada ali daquele pássaro vermelho pela janela dela e tendo ali aquele olhar fixo para ela, e de repente ali a gente começa a perceber que algo é desbloqueado ali dentro dela.
Ela começa ali falando russo com o marido até questiona quando foi que ela estava estudando ali russo. Depois ela vai justamente pro trabalho, ela é abordada por um policial e começa ali a falar coisas da vida íntima dele, certo? Ele fica surpreso e acaba liberando ela. Chegando ao trabalho, ela começa justamente ali a falar em japonês e mandarim com uma pessoa que estava ali, e o chefe dela também pergunta como é que ela sabia aqui dessas coisas. E depois disso a gente entra ali naquela cena muito interessante onde a Margaret ela começa a falar ali em outra língua, certo? Que ninguém consegue entender absolutamente nada, exceto que a gente vai descobrir depois que é o Daniel, ele consegue ali entender o que a Margaret estava falando, que era justamente para as pessoas ali não terem medo. E tem uma cena também da Margaret muito interessante, que é quando ela vai em uma das prisões ali da Ardex, certo? Resgatar ali o Daniel, e quando os seguranças ali tentam e olham para ela, tentam parar ela, eles não veem ali mais a Margaret. Cada um deles vê uma pessoa completamente diferente, o que é muito engraçado ali na hora. Alguns vê a esposa, o outro vê o pai falecido, a mãe morta, a namorada perdida, o filho que se foi. Cada segurança ele vê o rosto da pessoa ali que ele mais amou, mais ama. E a Margaret, ela usa ali de forma talvez inconsciente essa imagem da pessoa amada justamente para poder desarmar ali aquelas pessoas. E aqui o filme ele abre uma pergunta muito importante justamente ali na questão da espiritualidade. Quem garante que aquela tia, aquela mãe, aquele pai, aquela avó que a gente vê aqui em Projeção Astral, que traz ali aquela mensagem que realmente nos conforta ou faz a gente pensar de outra forma, é realmente aquele familiar. Quem garante que entes queridos que aparecem aqui em sonhos lúcidos, em terapia regressiva, em mediunidade, em experiência ali de EQM, não são justamente esses seres aqui metamorfoseando-se no rosto de quem a gente mais ama, justamente para poder transmitir uma mensagem que serve a outros interesses. Quem garante? É justamente sobre essa questão que o filme ele coloca que poucas pessoas ali perceberam. Esse filme ele fala muito também de questões aqui espirituais, como justamente de fato em quem realmente a gente tem que acreditar, e que muitas pessoas acreditam que mensagens vindo aqui da espiritualidade não precisa ter nenhum tipo de questionamento, e talvez a gente realmente aqui precise questionar todas as mensagens ou todas as formas aqui de aprendizado, independentemente de quem ali nos falou. Eu não estou dizendo que toda mensagem espiritual é engano, eu estou dizendo que a gente precisa ter um pouco de discernimento e não engolir aqui mensagem só porque veio com o rosto bonito. É por isso que eu sempre digo que a mensagem ela é muito mais importante do que o mensageiro. E aqui está a parte mais delicada do filme. Logo no início, a Jane ela é apresentada por Daniel a revelação de que existe ali vida não humana, e ela entra em conflito interno, justamente ali por conta da religião, e começa a se perguntar como isso se encaixa com o que ela aprendeu desde criança. E aí o filme ele nos dá uma conversa bem profunda entre a Jane e a Maura, que é a freira ali principal. Em certo momento a Jane liga para ela e pergunta se ela acreditava também ali na existência de vida não humana, e por acaso a freira responde que sim, até por conta ali da imensidão no universo. Inclusive ela também fala algo muito interessante de que o Gênesis, quando fala ali da criação, né, que no início Deus criou os céus e a terra, criou ali os humanos, estava falando justamente da criação ali na terra, mas que o universo é infinito. E aqui podemos conectar justamente com o que Jesus e Yeshua ali ele disse em João 14, versículo 2, onde na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. O interessante também é que em 2008, o padre jesuíta José Funes, que era diretor do Observatório Vaticano, ele deu uma entrevista histórica, abre aspas, o extraterrestre é meu irmão, como existe múltiplas criaturas na Terra, pode haver outros seres também inteligentes criados por Deus. Padre José Funes, diretor ali do Observatório do Vaticano em 2008. Estamos vendo aqui um astrônomo oficial do Vaticano que falou em entrevista aberta que o extraterrestre é justamente irmão dele. E hoje vários teólogos importantes já discutem isso aqui abertamente. E vocês vão ver, na verdade, isso já está existindo aqui duas alas. Uma ala que vai dizer que Deus é infinito, criou tudo, inclusive outras espécies, e outra que vai justamente dizer que esses seres são demônios. Essa divisão, ela vai existir. Na verdade, isso já está existindo de forma muito mais aberta.
Aqui, o filme ele conecta os dois protagonistas, Daniel e Margaret, que ambos ali foram abduzidos na infância, e o filme mostra isso ali pra gente depois. Eles estão ali interligados desde sempre, não sabiam e passam ali a saber ao passar do filme. E os seres, eles se mostram ali pra eles quando eram crianças, justamente ali como animais aparentemente de um desenho animado, como um cervo, animais ali amigáveis, justamente para poder não amedrontar. Margaret, criança, segue justamente ali os animais até uma casa, que nitidamente dá para poder entender ali uma analogia, uma metáfora que se passa ali justamente da nave, ou do lugar onde aqueles seres ali operam, certo? E o cervo ali que aparecia era justamente aquele Grey ali, como se tivesse ali feito uma metamorfose, certo? Ou se camuflado ali através de um cervo. E olha o detalhe muito importante, que a conexão é feita justamente pelos olhos, sempre pelos olhos. O ser ativa ali o conectando, olhando nos olhos fixamente. Eu vou te dar aqui justamente uma contraparte aqui, uma questão real do que acontece. As tradições aqui antigas falam disso já há milênios. O olho de Horus dos egípcios, o Ajna Chakra hindu, o terceiro olho, a questão ali da própria glândula pineal. E agora pensa no mundo que a gente vive hoje em dia. Todos os nossos celulares, praticamente todos os novos, certo? Eles são desbloqueados justamente com a nossa face, com o nosso olho, com a nossa íris. Inclusive em 2023 e 2024, o mesmo dono do ChatGPT, ele lançou ali uma criptomoeda chamada WorldCoin, que era justamente ali escaneava a íris ali das pessoas e entregava ali essa criptomoeda, entregava ali por dólares. Então as pessoas entregavam ali justamente o próprio scan dos seus olhos atrás ali da sua íris, né, em troca justamente dessa criptomoeda. Fica aqui mais uma referência da vida real. E o filme do Spielberg, ele dá a pista que os olhos eles são ali a chave do acesso. Isso não é uma coincidência. O Noah, por exemplo, lá no início, quando ele vai possuir ali ou tomar conta ali do corpo da Jane, ele precisa justamente olhar ali para uma foto dela, meio que precisando criar algum tipo de conexão ali visual ou simbólica ali com a pessoa. E o filme ele mostra também que quando esses seres querem, eles ativam justamente as pessoas contactadas ou as pessoas abduzidas ali por eles, que geralmente isso vem ali desde a infância. E essas pessoas começam justamente a ter algumas habilidades ali especiais, como por exemplo a Margaret ali, ela falando outras línguas que ela nem não tinha conhecimento, sabendo de questões ali pessoais da vida das pessoas, certo? Tendo ali algumas premonições, ela fazendo com que outras pessoas enxerguem ela de outras formas. O Daniel também decifrando questões ali matemáticas complexas, inclusive ele fala que tudo se move ali através dos números, as línguas, como o processo do universo funciona, é tudo através da matemática, e para ele fica ali de forma muito clara e evidente quando ali esse acesso ele é feito. E aqui fica uma questão muito importante. Quantas pessoas que a gente já conhece aqui já não tiveram aqui visões com certos animais aqui na infância, ou esses seres tentando aqui se aproximar de alguma forma de uma questão um pouco mais amigável? É justamente por isso que a gente precisa questionar, novamente eu digo, a gente precisa questionar as mensagens que a gente recebe do outro lado, porque nem tudo pode ser o que parece. E chegamos aqui então à parte final do filme, o último bloco, que é o momento ali da revelação. E o Spielberg aqui, ele coloca várias situações que realmente aconteceram ali na realidade e que poucas pessoas aqui têm conhecimento, e eu vou listar aqui algumas delas. A primeira é justamente aquela história ali do presidente Kennedy com o comediante, o Jack Gleason. Essa história ela já circula há décadas, inclusive em 1973, o próprio presidente Kennedy, como mostra ali no filme, né, teria levado esse comediante em uma das bases aéreas na Flórida, justamente para poder mostrar ali aqueles corpos não humanos. Inclusive a própria esposa ali do comediante, o Jack Gleason, ela também confirmou essa história em algumas entrevistas aqui posteriores ao caso, e o filme está colocando justamente essa história que circulava ali nos bastidores como um burburinho, sendo aqui de fato uma possível realidade. Segundo, que é o caso Roswell em 1947, que caiu algo ali do céu que foi recuperado e foi levado justamente aqui para contrapartes privadas, e o filme também coloca essa questão muito clara, que de fato aqui é a empresa privada ali do filme é que detém todo o conhecimento, e isso corrobora também todas as denúncias que os deputados e os congressistas americanos ali vêm fazendo. Terceira, justamente ali aquela aparição ali do Grey, certo? Já é sabido aquele tipo de raça.
praticamente todos os relatos aqui de abdução é sempre através ali de John Gray, que faz esse tipo aqui de situação. Quarto, o filme também mostra ali a própria empresa ali privada, que é a Ardex, e o próprio governo americano ali torturando esse tipo de ser para poder extrair ali algum tipo de informação. Inclusive teve um engenheiro em uma dessas duas empresas grandes, como eu falei com vocês, podem ir pesquisar, as duas maiores empresas de armamento nos Estados Unidos, e um dos engenheiros que trabalhou em uma dessas empresas também confirmou que de fato isso acontecia ali em projetos secretos. Quinto é que tem os deputados ali americanos falando abertamente nos dias aqui de hoje, em pleno 2026, que os Estados Unidos aqui tem parcerias com seres aqui não humanos, que sabe aqui que humanos eles são abduzidos, e são diversos deputados que estão falando isso, como eu citei ali no bloco específico para isso, como o T-Bird, Ana Paulina Luna, o Matt Gaetz, o Christopher, o Melon, o Eric, enfim, a lista cresce ali a todo momento. E o filme ele termina com uma cena muito interessante, que é justamente ali o momento em que aquele Gray ali enorme, ele levanta dizendo algo ali pro Daniel, e o Daniel traduz ali pra Margaret, e o filme acaba ali justamente com a Margaret falando ali uma palavra específica, como escutem ou ouçam, e aí o filme justamente ali acaba, sem mostrar o que ela disse depois. E pra mim isso foi ali totalmente proposital, ou o filme de fato aqui ele vai trazer uma parte 2, ou, para quem entendeu ali a mensagem, não precisa de mais nada. Tudo que ela iria ali falar é o que a gente já sabe. Tudo que foi revelado ali ao longo do filme, para quem já tem conhecimento, já conseguiu entender ali as entrelinhas, e talvez ela de fato ali ela nem precisasse falar também, mas de fato aqui ficou uma cena em aberto. E quando a revelação aqui realmente acontecer, e ela vai acontecer, está acontecendo, vai existir aqui 3 grupos de pessoas, que o filme colocou isso aqui também muito bem. O primeiro grupo é justamente as pessoas que sempre souberam, essas vão receber ali a notícia com tranquilidade, porque já estavam ali preparadas internamente. O segundo grupo é justamente aqui as pessoas que vão entrar em choque por conta dos seus dogmas, das suas crenças, principalmente ali questão religiosa, certo? Vão repensar ali tudo que aprendeu desde a infância. Esses talvez aqui vão precisar de algum tipo de ajuda e de conhecimento a mais. E a gente também aqui vai ter um terceiro grupo, que mesmo mostrando ali na cara, mesmo a nave descendo ali na frente dele, os extraterrestres apertando a mão, eles vão dizer que é alguma encenação do governo, não vai acreditar. Esses são os mais aqui, justamente os mais céticos, que mesmo mostrando ali a verdade na cara, eles não vão acreditar de nenhuma forma. Então, esses 3 grupos aqui, eles já existem, estão existindo, certo? E essa discussão aqui vai ser muito maior e muito mais intensificada aqui ao passar do tempo. E chegamos aqui então ao final desse vídeo. Mesmo vendo o filme aqui por essa ótica um pouco diferente, eu realmente achei que o filme dava para poder trabalhar ali muito mais coisas. As cenas longas ali de perseguição foram um pouco cansativas, podia ter aproveitado muito mais o fenômeno em si de forma muito mais rica, mas obviamente se tiver aqui continuação, talvez seja para onde aqui o filme vai e o roteiro aqui do Spielberg vai. Inclusive aquela cena ali final, né, com a Margaret falando escutem, ouçam, parece ali algum tipo de corte deliberado para algum tipo de continuação, para algum tipo de sequência. Então, se esse vídeo aqui abriu a sua cabeça, deixe nos comentários aqui qual foi a parte mais interessante, qual foi o bloco aqui mais interessante que você ainda não tinha enxergado aqui por essa ótica. Deixa aqui abaixo que eu leio todos os comentários, e compartilha também esse vídeo para que mais pessoas aqui consigam ter um entendimento um pouco mais aprofundado. E também se inscreva, como eu falei, caso você tenha gostado, para me ajudar aqui a chegar aos 1000 inscritos até o final ainda desse mês de junho. E como eu disse para vocês aqui ao longo do vídeo, a mensagem ela é muito mais importante do que o mensageiro. E até o próximo vídeo.